Olá, nessa aula vamos falar sobre os fitormônios, as citocianinas e as giberelinas. Os objetivos é descrever os principais fenômenos fisiológicos regulados por citocininas e giberelinas e dar exemplos de seus efeitos no desenvolvimento do vegetal. Introdução. Mesmo após a descoberta das auxinas, o hormônio do crescimento vegetal, uma coisa ainda intriga os cientistas. Será que existem outras substâncias que controlam o desenvolvimento das plantas? Ficou curioso? Quer saber que outras substâncias foram descobertas? Então, entre e conheça um pouco dessa história. Em 1913, um grande cientista austríaco, Dr. Eberland, descobriu uma substância nos tecidos vasculares das plantas. Até então, as células vegetais que eram colocadas em meio de cultura cresciam, mas não se dividiam. Mas a substância descoberta pelo Dr. Eberland era capaz de induzir a divisão celular. Mas que substância era essa? Infelizmente, o Dr. Eberland não conseguiu isolar a tal substância. Em 1941, o Dr. Overby descobriu uma substância no leite de coco, endosperma da semente, que estimulava a divisão celular. Durante muito tempo, o leite de coco foi utilizado como ingrediente indispensável em culturas de inúmeros tecidos vegetais. Mas foi na década de 50 que alguns cientistas liderados por Dr. Schalk conseguiram obter uma substância. Durante as pesquisas, os cientistas observaram que a ação combinada de hormônios, além de estimular a divisão celular, induzia o início da diferenciação celular. Veja só o que eles descobriram. Observe, para a completa formação do corpo da planta, era necessário a ação de dois hormônios, as auxinas e as citocianinas, tanto para que as células pudessem crescer, indução do alongamento e da divisão celular, mas também para alteração do padrão de diferenciação das células. E, de fato, a razão entre as citocianinas e as auxinas é o principal elemento da regulação da morfogênese da cultura de tecidos de plantas. Veja, você já brincou numa gangorra, não é? E o que acontece se uma criança for mais pesada que a outra? Isso mesmo, o peso fica desequilibrado e o menino mais pesado ganha o outro. Ele se impõe pela sua força. Mas o que isso tem a ver com os hormônios? Se uma estrutura do tecido vegetal, quantidade de auxinas for maior do que as citocianinas, certas regiões do tecido em cultura formam raízes. Se, ao contrário da concentração das citocianinas for maior do que a de auxinas, o vegetal desenvolve as gemas laterais. Viu como a quantidade equilibrada dos hormônios auxina e citocianina são importantes na formação de uma planta completa? As citocininas. Observe estas árvores. Você consegue perceber alguma diferença? São bem evidentes, não é mesmo? Que cabeleira linda você tem! Como consegue manter a copa tão larga? Eu tomo chá de citocinina todas as tardes. Citocinina é um fitormônio responsável, entre outras funções, pelo desenvolvimento de gemas laterais. Chá de citocinina é um santo remédio, estimula minhas gemas laterais e deixa lindona, sim. Obrigada, mas prefiro continuar apenas com os meus suplementos de auxina. Veja só minhas raízes. A auxina é um fitormônio responsável, entre outras funções, pelo desenvolvimento das raízes. Vamos começar pelas citocininas. Você sabia que esses fitormônios são hormônios vegetais? Eles são produzidos pelas raízes? São assim chamados por atuarem na citocinese. Citocinese é a etapa de divisão celular em que há divisão do citoplasma. Vamos relembrar como acontece a divisão celular. Você se lembra na divisão celular de célula animal? No final, há o estrangulamento da membrana. Pare e pense. Esse estrangulamento é possível numa célula vegetal? Confira. As células vegetais se dividem de modo diferente. Se a parede celular é uma estrutura, como poderia sofrer estrangulamento? É aí que age a citocinina. É um hormônio responsável pelo controle da formação do fragmoplasto. São vesículas do complexo de Golgi que se alinham para formar uma nova parede celular e ocorre também a separação das células filhas. Mas você sabia que, além de atuarem na citocinese, as citocininas também agem sobre a regulação da dominância apical, do enverdecimento e da mobilização de nutrientes? Mas fique calma.
A seguir veremos cada uma dessas funções separadamente. A dominância apical é um fenômeno estimulado pela auxina. A auxina é um fitormônio estudado anteriormente, mas é a citocinina que atua na regulação desse processo. Pense, você sabe o que é a dominância apical? Não, quer dizer que a planta cresce para cima, gema apical, mais rápido do que para os lados, que são gemas laterais. Se não entendeu, então é melhor relembrar todas essas estruturas. Vamos lá. Você acredita que as citocininas são produzidas nas raízes, enquanto as auxinas na gema apical? Imagine essa imagem. Então, perceba, a gema apical. As auxinas são formadas pela gema apical. Existe a gema lateral, o internó e a raiz. E a citocinina é elaborada na raiz e a auxina na gema apical. Citocinina, ela é produzida na raiz, liberando estrutura lateralmente. E a auxina é produzida na gema apical e ela desenvolve as raízes. E as demais funções da citocinina? Vamos conhecê-las. O enverdecimento. Você sabe o que é enverdecimento? É a maturação dos cloroplastos. Mas como assim? Os cloroplastos não crescem prontos? Que nada. Eles nascem como proplastídeos. Proplastídeos são organelas precursoras dos plastídeos. Essa é a árvore. Observe como os proplastídeos se diferenciam. Esse é o proplastídeo, que os tecidos meristemáticos também possuem proplastídeos, e em condições adequadas, mesmo células já diferenciadas podem voltar a ter proplastídeos. Na ausência de luz, o proplastídeo se diferencia em etioplastos, mas com o desenvolvimento do vegetal, algumas partes ficam expostas. E aí, o que acontece? Esse é o etioplasto. Veja só que curioso, quando recebe luz, o etioplasto se diferencia em cloroplastos, agora se tornando cloroplasto. Outra função da citocinina é a mobilização de nutrientes. Essa é a citocinina e os nutrientes que a citocinina faz. Repare que os nutrientes são recrutados para as áreas mais concentradas de citocinina. Mas você é capaz de imaginar qual é a vantagem disso no vegetal? A vantagem é que os nutrientes podem migrar de regiões mais antigas, como das folhas já secas, para as mais jovens, com metabolismo alto. Por isso, a aplicação de citocinina na água dos ramos de flores cortadas faz com que estas durem mais tempo. Perceba, então a citocinina tem função de transporte de nutrientes para outras regiões, as giberelinas. Sabia que o importante hormônio vegetal foi descoberto por cientistas japoneses na década de 20? Não? Então acompanhe. Tudo começou quando os agricultores japoneses observaram que nos campos de arroz algumas plantas cresciam muito mais do que outras, que não se reproduziam. Algumas plantas cresciam tão rápido que acabavam morrendo por falta de nutrientes. Mas o que causava esse crescimento desigual em algumas plantas apenas? Um botânico japonês chamado Kurosawa começou a investigar esse problema. Sabe o que ele descobriu? Vamos ver através da lupa. O doutor Kurosawa descobriu que algumas plantas estavam infectadas por um fungo. Mas será que esse é o fungo, era o causador do problema? O que será que foi feito para comprovar a ação dos fungos? Pense. O que você faria? No laboratório, o fungo encontrado nas raízes das plantas de arroz foi extraído e cultivado em meio de cultura. Essa é a cultura do fungo. Após alguns dias, foi retirado um extrato de cultura de fungo e aplicado em algumas sementes de arroz sadias. O Dr. Kurosawa descobriu que as sementes contaminadas pelo fungo originavam plantas que cresciam mais do que as outras não contaminadas. Concluiu então que o fungo conhecido como Geribella fujikuroi, que é essa daqui, produzia uma substância que desencadeava a doença das plantas
do arroz. Mas foi somente em 1953 que um grupo de bioquímicos conseguiu isolar a substância produzida pelo fungo, que ficou conhecida como gibberellina. Bem mais tarde, os botânicos descobriram que as plantas produziam gibberellina naturalmente. Veja só, virou notícia. Assim como os animais, as plantas também possuem seu hormônio de crescimento, é a gibberellina. Crescer e desenvolver são diferentes. O crescimento implica em ganho de área corporal, geralmente em altura. Você sabia que vários problemas interferem no crescimento normal das pessoas? Qual seria um exemplo disso? Isso aí, o nanismo é um problema que faz o corpo crescer menos que o normal. Mas você sabe o que causa esta doença? Com os fatores é a baixa produção de IGH, que é o hormônio de crescimento, e pela hipófise, que é a glândula endócrina situada na base do cérebro. Você sabia que este tipo de problema pode ocorrer com as plantas? Depois da descoberta de substâncias que estimulam o crescimento das plantas, agora precisamos testar sua eficácia. Para comprovar a eficácia do hormônio de crescimento vegetal, gibberellina, os pesquisadores utilizaram plantas normais, não mutantes e plantas anãs mutantes. Aplicaram gibberellina nas plantas anãs e, após algum tempo, verificaram que essas plantas se tornaram indistinguíveis das plantas de altura normal. Com esse experimento, concluíram que as plantas anãs mutantes não produzem hormônio de crescimento. A descoberta da eficácia do hormônio do crescimento nas plantas ajudou muito a agricultura. Sabe por quê? Os agricultores descobriram que usando as gibberellinas sintéticas aumentaria o desenvolvimento da produção de alimentos. Veja só alguns exemplos. Quando os agricultores utilizam gibberellinas nas sementes, a taxa de germinação aumenta. As plantações ficam com o mesmo tamanho e frutificam ao mesmo tempo. E qual é a vantagem disso? Ora, a produção aumenta. Você já notou que alguns frutos não possuem semente? Esses frutos recebem um nome especial. São os frutos partenocárpicos. Os frutos partenocárpicos é um tipo de fruto em que o ovário cresce sem que tenha havido desenvolvimento de um embrião, como é o abacaxi, por exemplo. Você sabia que é possível induzir artificialmente a produção de frutos partenocárpicos através da aplicação de hormônios vegetais? Os hormônios vegetais são substâncias que atuam no crescimento e desenvolvimento das plantas. A descoberta e a descrição destas substâncias foi bastante útil para a agricultura. Os hormônios são administrados de forma artificial às plantas cultivadas, para que essas possam produzir mais e em menos tempo. Gibberellinas e auxinas são largamente utilizadas para a produção de frutos partenocárpicos, como uvas, por exemplo. Resumo: as citocininas são assim chamadas por regularem a divisão celular ou citocinese. Funções das citocininas: regulação do crescimento das raízes, diferenciação das células radiculares, quebra da dominância apical em gemas laterais, com efeito oposto ao das auxinas, efeito antissenescente. As gibberellinas são assim chamadas por terem sido descobertas Gibberella fungicuroi, um fungo que ataca plantações de arroz. Funções das gibberellinas: estimulação do crescimento interno, regulando a cultura do vegetal, estimulação da floração, estimulação do desenvolvimento dos frutos. Mistura desses dois hormônios tem sido utilizadas na produção de frutos sem semente, conhecidos como frutos partenocárpicos.